Há versículos que mexem com o pensamento e há outros que sacodem a alma. O versículo 9 do Salmo 137 pertence a essa segunda categoria. Suas palavras provocam um choque imediato. Como um texto sagrado pode conter imagens tão duras, evocando a morte de crianças em meio a um cântico de lamento? Durante séculos, muitos leram esse versículo como um fragmento isolado, arrancado de sua história, de sua dor e de sua estrutura poética. Fora do contexto, transforma-se em uma acusação contra Deus, embora talvez nem fale dele, mas do coração humano esmagado pela violência e pelo exílio. Para entender como um texto pode ser distorcido quando separado de seu contexto, basta lembrar outro exemplo. Está escrito no Segundo Testamento: Eu não vim trazer paz, mas espada. Mateus 10, versículo 34. Tomado sozinho, o versículo poderia sugerir que Jesus promove a violência. No entanto, em seu contexto, revela outra verdade: a divisão que surge quando a verdade confronta um mundo resistente. Da mesma forma, o Salmo 137 não é um mandamento divino para a crueldade. É o lamento de um povo destruído, a voz de Israel recordando o que sofreu. O objetivo deste documentário da Chokhmah é revelar o significado real do texto e distinguir claramente o que Deus não está dizendo nesse versículo. Pois o versículo 9 não procede da boca de Deus. É o eco da dor humana, não uma ordem celestial. E para entender isso plenamente, precisamos retornar às origens dessa dor. Babilônia, o império que colocou Israel de joelhos. Assim começa a nossa investigação. O contexto histórico: a Babilônia criminosa. Capítulo 1. O contexto histórico. A Babilônia criminosa. Para compreender o Salmo 137, é preciso retornar ao mundo que o viu nascer. Um mundo despedaçado por um dos impérios mais cruéis da antiguidade. A Babilônia não era apenas poderosa. Era um império que avançava com violência calculada, destruindo vidas, culturas e identidades. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, nada foi poupado. A deportação significou o desmantelamento completo das famílias. O templo foi incendiado, símbolo máximo da fé israelita. Mulheres foram violentadas, idosos assassinados e crianças, as mais inocentes, executadas de forma brutal. Está escrito no Primeiro Testamento, em 2 Reis 8 e Lamentações 5, que até os pequenos sofreram a fúria babilônica. Entre os hebreus, existe a palavra galut, que significa exílio. Não apenas mudança geográfica, mas ruptura espiritual, perda de identidade. O Salmo 137 nasce dessa galut, como o grito de um povo traumatizado. À beira dos rios da Babilônia, Israel foi obrigado a cantar para seus opressores. E enquanto cantavam, lembranças de fogo, morte e desespero preenchiam cada verso não escrito. O versículo 9 surge desse solo queimado, um lamento, não uma ordem divina. Por isso surge a questão essencial: quem está falando neste salmo? Capítulo 2. Quem fala neste salmo? Ao ler o Salmo 137, precisamos afirmar claramente: quem fala aqui não é Deus. Não existe mandamento, não existe ordem divina, não é uma voz celestial.
É o grito de um ser humano ferido. Também não é um profeta que fala. Os profetas anunciam a palavra do Senhor, mesmo quando ela confronta ou julga. Mas aqui, a voz não ensina, não adverte. Ela simplesmente sofre. É o testemunho de um homem esmagado pela tragédia. O autor é um exilado, um sobrevivente da destruição. Ele se expressa a partir de um estado interior que, em hebraico, pode ser chamado nefesh, a alma ferida, o fôlego abalado pela dor. É dessa profundidade emocional que brotam suas palavras. O Salmo 137 não oferece instrução moral. Ele verte tristeza, não doutrina. É o eco de um povo que viu seu templo em chamas e seus filhos mortos. O salmista não descreve a vontade divina, ele revela a ruptura humana. E exatamente por isso, devemos examinar o gênero literário do texto, pois é ele que ilumina o sentido de cada verso. Capítulo 3. O gênero literário. Um salmo de lamentação. Para compreender o versículo 9, é fundamental entender o gênero do texto. Trata-se de um salmo de lamentação. A linguagem é poética, emocional, frequentemente hiperbólica, porque a dor que tenta expressar ultrapassa qualquer descrição literal. A intensidade não é um exagero gratuito. É a medida de um sofrimento que não cabe em palavras simples. Textos semelhantes aparecem em várias partes do Primeiro Testamento. Jeremias reclama que Deus o enganou. Jó lamenta ter nascido. Abacuque clama: até quando? Abacuque 1, versículo 2. Nenhuma dessas declarações extremas recebe aprovação divina. Elas são expressões humanas, não mandamentos. Assim como quando alguém, tomado pela exaustão, diz: tenho vontade de quebrar tudo. Ninguém interpreta isso como lei. Entende-se que é desabafo, não orientação moral. O Salmo 137 segue essa mesma lógica. Ele não define o que Deus deseja, revela o que um coração ferido sente. É a honestidade da dor, não a voz da autoridade divina. E é justamente essa diferença que nos conduz ao próximo passo: examinar a lei dada a Moisés, que proibia claramente o assassinato de crianças e estabelecia limites morais essenciais para interpretar este salmo. Capítulo 4. A lei de Moisés proíbe matar crianças. Para entender por que o versículo 9 não pode ser um mandamento divino, basta observar o que a lei revela. Desde os 10 mandamentos, Deus condena o homicídio de forma absoluta. Está escrito: não matarás. Êxodo 20, versículo 13. É um princípio que não depende de circunstâncias. A vida pertence a Deus. A Torá também condena com severidade os sacrifícios de crianças, práticas comuns entre povos idólatras. Está escrito: não entregarás nenhum de teus filhos para ser passado pelo fogo. Levítico 18, versículo 21. Tais atos são descritos como profanação e corrupção espiritual. Outro pilar da lei é a proibição da vingança pessoal. Deus declara: minha é a vingança. Deuteronômio 32, versículo 35. Ele impede que a justiça se transforme em expressão de fúria humana. Em toda a lei, Deus protege a vida dos pequenos, condena sua morte e remove do homem o direito de se vingar. Como então Deus poderia exigir no Salmo algo que ele proíbe em toda a Escritura? A lógica do texto mostra claramente. O versículo expressa dor humana, não um decreto divino. E é justamente essa compreensão que prepara o caminho para a pergunta seguinte: o que realmente significa a expressão
Feliz aquele que... Capítulo 5. Feliz aquele que... O que o verso realmente significa? A expressão inicial do versículo 9, feliz aquele que, parece dura, quase insuportável. Mas dentro do gênero da lamentação, esse tipo de construção é comum. É uma forma poética que usa ironia e imagens fortes para expressar o desejo por justiça num mundo marcado pela violência. Não é um chamado à vingança, é a linguagem emocional de quem espera que a justiça finalmente apareça. O salmista não busca glória pessoal, mas justiça retributiva contra o império que destruiu crianças e famílias inteiras. Ele não diz, eu farei isso, mas que a justiça venha, um dia, pelas mãos de Deus ou pela marcha da história. A imagem dos bebês contra a rocha também é simbólica. Nos livros proféticos, cair contra a rocha representa o colapso total de uma nação. Está escrito: seus filhos serão despedaçados diante de seus olhos. Isaías 13, versículo 16. O profeta anuncia a queda futura da Babilônia, império que primeiro havia destruído crianças israelitas. Um conceito hebraico antigo, mashal, descreve essas imagens intensas, usadas para comunicar verdades profundas de forma marcante. Mashal não é ordem, mas figura poética. Assim, o Salmo proclama que impérios violentos não permanecem para sempre. Babilônia caiu, como o salmista intuía que cairia. E essa compreensão nos leva a uma questão vital. Como Deus responde à fúria humana nascida da dor? Capítulo 6. Deus responde à raiva humana com compaixão. Quando a ira humana explode nas Escrituras, Deus não a rejeita. Ele não condena a dor. Ele a acolhe e depois a transforma. Os Salmos de Lamentação revelam um Deus que escuta o grito antes de ensinar a paz. Um Deus que compreende a emoção, mas não permite que ela se torne justiça distorcida. No Segundo Testamento, Jesus aprofunda esse caminho. Está escrito: amai os vossos inimigos. Mateus 5, versículo 44. Não é fraqueza, é cura. Jesus não apaga a ferida, mas a conduz para um lugar onde a vingança já não domina. Pois a vingança nunca restaurou coisa alguma. Ela apenas amplia o sofrimento. Deus, porém, restaura. Ele recompõe o que foi destruído, fortalece o que caiu, cura o que a violência dilacerou. Sua resposta nunca é espelhar a agressão, mas oferecer redenção. E é essa redenção que nos prepara para o passo final, o que o Salmo 137 continua a revelar ao lector contemporâneo. Conclusão. O Salmo 137 não expressa a vontade de Deus. Ele expressa o grito de um povo ferido. Um texto em que a dor fala mais alto que a razão.
onde as palavras revelam a marca profunda da violência sofrida. Nada nesse salmo ordena a morte. Ele mostra apenas o limite extremo do sofrimento humano. Deus nunca ordena matar crianças. Em toda a Escritura, ele protege a vida, condena a violência e proíbe a vingança pessoal. O Salmo, portanto, não descreve um decreto divino, mas o desespero humano. Se o coração pode imaginar imagens tão duras, é porque foi partido pela injustiça. Deus não aprova essas emoções, mas Ele as cura. Ele restaura o que a dor destruiu e reconstrói o que a ira tentou arruinar. O Salmo 137 não é um mandamento, é um espelho. Um espelho da nossa fragilidade, da nossa natureza machucada, da nossa necessidade de restauração. E nele percebemos: o perdão não diminui ninguém, ele liberta. Assim se encerra este estudo apresentado por Chochmah, e uma nova pergunta se ergue diante de nós. Deus permitiu a escravidão? Tema da nossa próxima exploração. תנחנו ולא נחסר לנו טוב כי אתה עמנו